Olá, povo querido do primeiro ano. Aqui essa aula de hoje, somente resolvendo aquelas questões que eu solicitei que vocês fizessem lá na semana passada. Então, vamos fazer aqui, vou fazer de um jeito um pouco diferente essa aula de hoje, somente resolvendo os exercícios. E aqui você está vendo já a questão F1. Das que eu passei lá foram 6 questões. E aqui já está a F1. A F1 e a F2 são bem simples de vocês fazerem, não tem, não tem erro, né? Que na verdade aqui, ó, vocês estão vendo. O ideal é que vocês tenham um módulo para ir acompanhando as questões, mas se não tiver, por isso que eu coloquei aqui, mas quem tem um módulo já facilita bastante. Indique a potenciação equivalente a cada um dos logaritmos. Então aqui o logaritmo já está calculado, né? Aqui na letra A, por exemplo, log de 16 na base 2 é igual a 4. Aqui só está pedindo para você escrever a potenciação equivalente. Então você não vai precisar calcular o log, porque ele já está calculado, já está aqui feito. Então vamos escrever aqui, né? Vou escrever aqui para vocês o log aqui na letra A, tá bom? Tá aqui para vocês. Log de 16 na base 2 igual a 4, que potência é essa? Aí você lembra, esse pequenininho que está aqui é a sua base, então quando você vai escrever a potência, ele também é a base para a sua potência. Então 2 elevado a quanto? A 4 é igual a 16. Era só isso que vocês precisariam fazer nessa questão. 2 elevado a 4 igual a 16 e mais nada, só escrever a potenciação equivalente. Por exemplo, aqui na letra B, está aqui para vocês, log de 1 na base 5 igual a 0. Então, o que vocês precisariam fazer? Simplesmente, lembrando ali, a base é 5 elevado a 0 igual a 1. Lembrando lá do que a gente falou na aula de logaritmo, mas é somente isso, para vocês pensarem nisso, né, nessa questão, quem é a base, quando você vai fazer ali a exponencial, como é que fica, só para vocês pensarem nisso. Aqui, por exemplo, na letra C, o que é que eu tenho aqui para vocês aqui na letra C? Vou apagar aqui, vocês já fizeram, já está aí, né? Nessa letra C, vou escrever aqui, log de 1 sobre 27 na base 3 igual a menos 3. Então, o que é que você vai ter que fazer ali, né? Você escreve assim, a sua base 3 elevado a quanto? A menos 3, que já está ali, igual a 1 sobre 27. Certo? Só isso que você precisa fazer. Mas por que isso, né? O ideal é que você saiba. 3 elevado a menos 3. Se fosse 3 elevado à terceira, daria 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Quando você tem um sinalzinho ali no expoente, você vai lembrar aqui de propriedade da potenciação, eu vou inverter a minha base, por isso que dá 1 sobre 27 e não apenas o 27. Bom, e a letra D, né, você tem ali a letra D, o log de raiz de 5, né, na base 5 igual a 1 sobre 2. Então, como é que você faz aquela letra D? Letra D, eu vou escrever na letra B de novo. A letra D é letra D de dado, a sua base é 5, o expoente 1 sobre 2 igual a raiz de 5. Aí como é que você vai saber disso? Como é que você lembra disso? Aqui lembrando que aqui já está respondido. Você não precisaria fazer mais nada. É só para você lembrar, quando você tem uma potência com expoente fracionário, nesse caso aqui 1 sobre 2, né? Ali no expoente, você vai transformar isso em uma potenciação, ou uma radiciação e vice-versa, né? Você pode voltar de potência para raiz, de raiz para potência, tanto faz
até porque isso aqui é uma igualdade, tá bom? Então, como é que você vai fazer isso? Esse 1 aqui, que é o numerador, ele vai para o expoente. Como é 5 elevado a 1, não muda nada, não precisa escrever. E esse 2 aqui, ele vem aqui para o índice da raiz. Como é raiz quadrada, não precisa escrever também, já que é o índice 2, né? Quando é raiz quadrada, você vê ali que não aparece nada. Se fosse o 3 ali embaixo, aí ficaria raiz cúbica, ali no, no índice ali da raiz, certo? Mas aqui é só para você escrever isso. E está escrito, está respondida a primeira questão. A segunda é para você fazer o contrário, né? Lá tinha o logaritmo para você escrever com a potência. Aqui você tem a potência e vai escrever como o logaritmo, só para você pensar nessas coisas também, de tanto ir quanto voltar, a questão do logaritmo e da exponencial. Então, isso aqui, 2 elevado à terceira igual a 8. Você vai fazer o inverso. Então, na letra A, o vermelhinho aqui, não tem problema, o log de, né, na letra A ali que você tem, log de 8 na base 2 é igual a 3. A mesma coisa que você fez lá, na verdade, o contrário do que você fez lá na primeira. Aí lembra, esse 2 aqui é a sua base, o 8, o logaritmando, e o 3, o logaritmo. Então, log de 8 na base 2 igual a 3. É a potência que você escreveu ali, tá bom? Você fez o contrário do que tinha lá na primeira questão. Agora, 6 elevado a 1 é igual a 6. Então, o que é isso aqui? Na letra B, você tem o que? Que log, né, de 6 na base 6 igual a 1, né? Aí, se você quiser fazer o inverso, lembra lá do que você fez na primeira questão. A base vira a base da potência, então 6 elevado a 1 igual a 6, sem complicação, sem se atrapalhar. Por isso que o ideal é você sair e ir resolvendo essas questões aqui que eu passo. Eu ainda disse para vocês, pelo menos essas questões, porque tem muitas outras que vocês poderiam fazer também, né? Letra C, como é que eu faço? 3 elevado a menos 2 igual a 1 sobre 9. Então, igual a 1 sobre 9 você já sabe lá, ó, log, né, de 1 sobre 9. Pronto, já pensa logo assim, 1 sobre 9. Quem é a minha base ali? É a mesma base da potência, que é 3, né, igual a menos 2, que é o número que está ali. Pronto, log de 1 sobre 9, né, na base 3 igual a menos 2. O 3 aqui da base você escreve menorzinho, que é a base do seu logaritmo. E a letra D de dado, 6 elevado a 0,5 igual a raiz de 6. Então, não é igual a raiz de 6, pronto, você já sabe que é o log de raiz de 6. Você já sabe disso ali. E quem é a sua base aqui, pequenininha? A base ali da potência, que é o 6. Igual a quanto? Ao expoente que está ali, 0,5, tá bom? Então, na questão 2 era só para você fazer isso, o inverso do que você fez ali na primeira questão, tá bom? A primeira e a segunda não dá trabalho nenhum para vocês fazerem. A terceira questão também não é trabalhosa. Olha como é interessante. A questão pede para você calcular mentalmente os logaritmos a seguir e para você, no caso aqui, pensar na potenciação equivalente para você resolver esse logaritmo. Então, você falando para você calcular mentalmente, para você exercitar essas coisas aqui, que esses são bastante simples, mas não necessariamente que você não precisaria escrever, né, anotar aí no seu caderno. Mas só para a gente pensar, né, log de 9 na base 3
é igual ao que? Então você pensa, você vai pegar a sua base ali que é o 3, vai elevar a quanto para dar o logaritmando, que no caso aqui é o 9. Então é 3 elevado à segunda potência, ou seja, log de 9 na base 3 é igual a 2. É assim que você pensa, por isso que a questão está pedindo para você fazer isso mentalmente. Você não precisaria nem escrever nada, anotar, fazer aquelas coisas todas para você escrever. Mas por que que isso acontece? Porque 3 elevado ao quadrado dá 9. Então 3 elevado à segunda, por isso que tem esse 2 aí. E no caso, log de 32 na base 2. Então você pensa, a sua base ali é 2. Quanto você elevaria esse 2 aí? Qual a potência que você colocaria ali? O expoente que você coloca no 2 para dar 32. A gente já fez algumas coisas com esse 32 aí e na verdade é 2 elevado a 5. Aí se ficar na dúvida você faz 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Por isso que o log de 32 na base 2 é igual a 5. E o log de 5 na base 5, qual é o número que eu vou elevar o 5 para dar o próprio 5? Então você lembra, né, do expoente 1, porque 5 elevado a 1 vai dar o próprio 5. Então, quando a base é igual ao logaritmando, ali o resultado dá 1. Agora, a log de 1 aqui na questão, na letra D, log de 1 na base 6. Então, qual o número que eu vou elevar o 6, colocar aqui no expoente aqui, para dar 1? Então, você lembra, né? Toda base elevada a zero dá 1. Então, 6 elevado a zero dá 1. Qual a resposta? Zero. O expoente que você precisa escrever é zero. A letra E, log de 1 sobre 25 na base 5. Aí você vai pensar o seguinte, como é fácil de você pensar isso aqui. Se fosse 25, você sabe que é 5, seria 5 elevado à segunda. Então o resultado seria 2, né? 5 elevado à segunda potência, ou ao quadrado, como você queira falar. Mas se é 1 sobre 25, aí você lembra lá do expoente negativo que eu vou inverter a minha base. Então não é 2, simplesmente você vai pensar nisso aqui. É menos 2, tá bom? Você já resolveu aqui também a letra E. Qual seria a letra F? Então, eu tenho log de 100 na base 10. Então eu vou elevar o meu 10 a um expoente, né? Colocar um expoente no 10 para dar 100. Qual seria o expoente? 2, porque 10 elevado ao quadrado dá 100, né? 10 vezes 10, 100. Agora na letra G, você vai ver o seguinte. Tem até uma propriedade, pela própria definição de logaritmo, você vai ver essas coisas aqui. Que aí eu falei o básico, depois a gente vai falar mais coisas na próxima aula, mas aqui já vai adiantando para vocês. Se você tem log de 5 elevado a menos 3 na base 5, isso aqui, ó, vai dar menos 3. Pensa um pouquinho nisso aí. Por que que seria menos 3? Sempre, sem precisar você calcular isso aí, daria menos 3. Então você pensa, você vai elevar o 5 a uma potência para dar 5 elevado a menos 3. Que potência é essa, já que é a mesma base aqui? Seria o próprio menos 3. Pensa um pouquinho aqui, se não entender, anota aí, depois a gente faz. Mas não tem erro não. Mas eu vou escrever aqui embaixo, já que pode gerar dúvida, eu vou escrever, mas eu ainda vou falar também mais lá na frente, né? É o log de 5 elevado a menos 3. Pode ser qualquer potência. Aqui eu vou pegar essa daqui. Na base 5, tá bom? Base 5. 5 elevado a menos 3 na base 5. Eu vou colocar aqui. Vamos resolver ele aqui, como se a gente não soubesse, né? Igual a um x. Como é que eu resolvo? Vai lembrando aí, já para as outras questões, como é que eu resolvo o logaritmo. Tá bom? A minha base é o 5. Esse 5zinho
que está aqui. Então, 5 elevado ao quê? A x é igual a 5 elevado a menos 3. Já vai lembrando aí, lembra da aula. Se você não lembra, não sabe o que eu estou fazendo aqui, então muito provavelmente você não assistiu a aula de logaritmo. Então é bom que assista lá, que aqui eu já estou resolvendo somente o exercício. Então, se eu tenho uma igualdade, as minhas bases são iguais, o que é que está faltando aqui para isso aqui ser igual? É somente os expoentes serem iguais, né? Então, nesse caso aqui, quanto é o x, que a gente já sabia, é igual a menos 3. Então, quando aparecer uma situação dessa, essa não precisa eu calcular, né? Já sei que se eu tenho 5, o log de 5 elevado a menos 3, na base 5 seria o próprio menos 3, ou no caso ali é o próprio expoente do meu logaritmando, né? Então não precisaria eu fazer mais nada. Esse daqui é log de 0,0001, né? Log de 0,0001 na base 10. Então como é que eu vou pensar esse daqui? Aí você lembra, o expoente que você vai ter que colocar no 10, né? Já que é a base 10 ali, se você transformar numa potência vai ficar 10 também. Qual é o expoente que você coloca no 10 que vai dar 0,0001? Aí essa daqui você vai lembrar de potências lá de base 10. E aqui fica muito mais fácil de vocês fazerem isso. Eu falei até alguma coisinha na primeira, não, no dia da aula. Como tem 4 casas aqui depois da vírgula, seria 10 elevado a menos 4. Então, log de 0,0001 na base 10 é igual a menos 4. Tá bom? Vou sair aqui não por causa da telinha aqui do aparelho que é pequenininha. E a última aqui, a letra I, vou colocar até aqui embaixo, né? Essa letra I aqui seria o que? Log de raiz quinta de 3 na base 3. Aí o que que você pensa? Vou até escrever aqui embaixo. Isso daqui que é interessante, né? A letra I é log de raiz quinta, né? Raiz quinta, não saiu aqui. Raiz quinta de 3, né? Raiz quinta de 3 na base 3. Como é que você faria isso aqui? Aí vamos resolver com o constante aqui. Então como é que você faria? Você coloca x, né? Você vai colocar o 3, não está apagando aqui, tá aqui. 3 elevado a x é igual a raiz quinta de 3. Aí o que é que você precisa saber aqui para você resolver essa questão? Esse meu 3 aqui, ó, eu posso colocar essa raiz, lembra de propriedade de potenciação. Já avisei para vocês que precisa estudar isso aí. E transformo isso no expoente fracionário. Aí, aquilo que eu falei anteriormente, o meu índice da raiz, que é o 5, esse 5 aqui, ó, esse índice da raiz, ele vai virar um denominador aqui no expoente. E o expoente aqui do 3, que no caso aqui é 1, né, vai virar o numerador. Então, 3 elevado a x igual a 3 elevado a 1 sobre 5, né? E aí, se as bases são iguais, o que é que está faltando para isso aqui ser igual? O meu x é igual a 1 quinto, ou 0,2 se você quiser colocar ali como decimal. Então, essa letra I aqui, né, raiz, o log de raiz quinta de 3 na base 3 é 1 quinto, que foi o que a gente fez aqui. Então, essa foi a questão 3. A questão 4 é que justamente está pedindo para a gente calcular os logaritmos. Já adiantei, já fiz até algumas coisas aqui para vocês na outra questão, que na outra não estava
pedindo nem pra gente calcular, né? Calcular sim, mas nem precisava fazer daquele jeito que eu fiz. Na letra A, log de 9 na base 1/3. Como é que eu faço isso? Aí você vem pensar o seguinte, né? Log de 9 na base 1/3 igual a x. É assim que a gente calcula ou igual a qualquer outra coisa aqui, mas te manter um padrão do x. Então como é que eu faço? A minha base é 1/3, né? 1/3. Então fica 1/3 elevado a x igual a 9, né? É isso? Lembra aí, a minha base elevada a x ali igual a 9. Aí já vai clareando a ideia para você como é que você vai fazer isso. Você já sabe, aqui tem um 3, né? 1/3 aqui, você já sabe que essa base aí vai ser 3. Lá também tem 9, você consegue transformar essa base em 3. É assim que você resolve essa equação aí. No caso, isso aqui é uma equação exponencial. O logaritmo já foi, agora só ficou a equação exponencial aqui. 1/3 elevado a x, claro, né? A gente precisa desse parênteses aqui para não atrapalhar, pensar que o x está levando só até só 1. E como é que eu resolvo? Eu posso transformar o 9 em uma base 3, mas 1/3 não fica legal para mim. Poderia fazer logo, né? Mas eu posso fazer, já vou fazer aqui várias manipulações para vocês verem como é que faz. Esse 1/3 eu posso escrever como 3 elevado a menos 1, né? Lembra que eu posso inverter a minha base? 3 elevado a menos 1. Só que isso aqui tudo está elevado a x, não esquece. E o meu 9 é a mesma coisa de eu escrever 3 elevado ao quadrado. Minhas bases, as duas aqui já são iguais a 3. Aqui, esse menos 1 eu multiplico aqui pelo x, então eu tenho que 3 elevado a menos x, né? Menos 1 vezes x é igual a 3 elevado à segunda potência. Ou seja, as bases são iguais, o meu menos x é igual a 2. Então, como consequência, x é igual a menos 2. Pronto, resolvi. O log de 9 na base 1/3 é igual a menos 2. Tá resolvido aqui, igual a menos 2. É assim que a gente resolve os logaritmos, tá bom? Não tem erro, gente. Tem que prestar bastante atenção e vocês estão vendo aqui que o problema todo não está nos logaritmos em si, está nas equações exponenciais que você precisa resolver. E o problema das equações exponenciais não estão especificamente nas exponenciais. O problema está justamente na potenciação, que é assunto do ensino fundamental, lá, né, que muitos infelizmente ainda não estão dominando. E eu já venho avisando para vocês não deixarem de estudar, né? Log de raiz de 2 na base 4 igual a um x aqui, né? Assim que eu faço. Então, meu 4 elevado a x igual a raiz de 2. Tá bom, gente? Então, o que é que eu posso fazer aqui? A minha base aqui, 4, eu consigo escrever ela como um 2, né? 2 elevado a 2. Só que isso aqui está elevado a x. Você não precisa fazer detalhado assim, já pode fazer direto. Mas, pelo menos no começo, se vocês ainda não sabem, faz tudo direitinho assim. É 2, tal, beleza. E esse 2 aqui, como é que eu mudo isso? Aí você vai lembrar. Quando é uma raiz quadrada, eu posso transformar isso aqui em um expoente fracionário, no caso aqui 1/2. Aí as minhas bases já estão aqui como base 2. Nesse caso aqui eu posso multiplicar o 2
pelo x, fica 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a 1 sobre 2. As minhas bases são iguais, tá ok já para mim, não tem erro. Então quer dizer que 2x é igual a 1 sobre 2. E aí você pode escrever isso aqui como um decimal, né? 1 sobre 2 como 0,5, né? Tanto faz escrever isso aqui como 0,5, dá no mesmo. Então significa dizer que 2x igual a 0,5, né? Escrever aqui mais, colocar aqui nesse cantinho aqui fica meio complicado de escrever, né? 2x igual a 0,5, ou seja, o seu x é igual a 0,5 dividido por 2, ou seja, 0,25, né? Que é a equação aqui básica. Aqui eu poderia ter feito na forma de fração também, mas daria o mesmo 0,25, né? Então, log de raiz de 2 na base 4 é igual a 0,25. Aí você vem para a letra C. Log de 1 sobre 8 na base raiz de 2. Né? Aí você vê que a questão é sempre a mesma. Você tem que deixar suas bases iguais para você conseguir resolver o seu logaritmo, encontrar ali o valor do logaritmo. Mas é sempre a mesma coisa, claro. O objetivo é sempre o mesmo, o que vai mudar são algumas coisinhas que você faz. Então, na letra C, eu tenho o log, né? Tá aqui, vamos escrever de novo, log de 1 sobre 8 na base raiz de 2, vou escrever igual a x. Então, eu tenho que a sua raiz de 2 elevado a x é igual a 1 sobre 8. Você vê que é tudo bem parecido? Então, eu tenho de novo uma raiz quadrada. Como é que eu faço isso? 2 elevado a 1 sobre 2, né? Só que isso aqui está elevado ao x, vai ficar assim. Igual esse 8 aqui. Lembra, 8 é a mesma coisa de eu escrever 2 à terceira, né? 8 igual a 2 à terceira. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Mas o 8 está embaixo, então não é 2 elevado à terceira, é 2 elevado a menos 3, né? Porque inverteu a base ali, a base está invertida. Então, aqui eu posso multiplicar 1 meio por x, então vai ficar 2 elevado a x sobre 2 igual a 2 elevado a menos 3, né? Lembrando, se as suas bases já são iguais, o que é que está faltando para que isso aqui tudo seja igual? Os expoentes. Então, x sobre 2 é igual a menos 3. Ou seja, você faz aqui mesmo pelos sistemas, né? Multiplica aqui o 2 pelo menos 3. Significa que o seu x é igual a menos 6, né? E está tudo resolvido, né? A questão, a letra C. Estão vendo que tá ficando lento, tá ficando demorado aqui o vídeo e tal, mas para vocês irem resolvendo. Quem já resolveu, eu acho que não tem nem porquê, já pode ir adiantando o vídeo aí, que já entendeu, né? Se resolveu, mas tem alguma dúvida, aí para, né? E aí assiste aqui direitinho pra gente fazer. Então, log de 1 sobre 8 na base raiz de 2, que foi a letra C, igual a menos 6, não foi o que a gente achou. É a letra D, lembrando que a gente está na questão 4 ainda, né? Questão F4. E a letra D, né? Log de raiz cúbica de 25 na base 0,2. Então vamos escrever, né? Log
Você vê que vai, tem hora que vai pensando que você... Raiz cúbica, né? Você vai escrevendo raiz quinta. Raiz cúbica de 25 e a base é 0,2, né? Isso aqui eu coloco igual a um x, e isso aqui acontece se e somente se, né? Que é aquelas duas setinhas que vocês aprenderam lá em lógica. 0,2 elevado a x igual a raiz cúbica de 25. E aí como é que eu faço isso? Pronto. Aí você vai pensar o seguinte: 0,2, né? Como é que eu vou escrever 0,2 como alguma coisa aqui que chegue parecido com o que está lá, e esse 0,25 também? Aí você pode pensar o seguinte: você pode escrever esse seu 0,2, né, como uma fração, que é a mesma coisa de escrever 1 sobre 5. Ah, professor, não sei isso não. Então escreve de um jeito mais fácil. Escreve 2 sobre 10, que é a sua... Tem uma casa depois da vírgula, né? 0,2 igual a 2 sobre 10, né? Uma casa depois da vírgula, aí fica sobre 10. Se você simplifica isso aqui por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Então 0,2 é a mesma coisa de escrever 1 sobre 5, né? Então é por isso que eu estou mostrando aqui para vocês que eu posso escrever 1 sobre 5 elevado a x. Por que isso? Porque eu quero ter o 25. Então, o meu 25 eu consigo escrever esse 25 como uma base 5. Por isso que eu escrevi aquele 0,2 como já 1 sobre 5, que aí depois eu posso escrever como uma base 5 ali. Então, essa raiz aqui, como é que eu faço isso aqui? Vou escrever aqui detalhado para vocês. Eu tenho 5 elevado ao quadrado, é isso? Tá bom? Lembrando, eu tenho raiz, como é que eu faço para escrever essa raiz aqui como o expoente, né? Escrever a minha radiciação como uma potenciação. Aí você lembra, essa parte aqui eu já vou fazer do 1/5, que é a mesma coisa de 5 elevado a menos 1 multiplicado por x. Então eu já vou escrever logo aqui, se vai ficar menos 1 multiplicado por x vai dar menos x. Essa parte aqui eu já não mexo, já deixo aqui já para adiantar, para não ficar também demorando demais. E essa parte aqui, aí lembrando, o que é que eu falei lá com vocês? O índice da raiz aqui, no caso o 3, ele vai virar o denominador. A base vai ficar a mesma. E o expoente, o 2 aqui no caso, vai ser o numerador. Então, eu posso escrever isso aqui como 5 elevado a 2 sobre 3, né? Lembrando, o 2 é o expoente e o 3 é o índice da raiz. Se fosse raiz quadrada, ia ficar 2 sobre 2. Se fosse raiz quinta, ia ficar 2 sobre 5. E assim sucessivamente. Então, minhas bases são iguais, ok? Então, o que está faltando para ser igual? O expoente. Então, o x menos x, né, é igual a 2 terços. Ou seja, o x é igual a menos 2 terços. E está resolvido. Resolvido aqui mais um, né? Você vê que parece que é difícil, você olha assim, pensando que é bastante difícil, e na verdade não é, né? Então isso aqui é menos 2 terços. Aí você vem para a letra E. Log de raiz quinta de 4 na base 0,25. E agora, como é que faz isso aí? Você que pelo menos tentou fazer, já sabe pelo menos como começar aqui. Você que está assistindo o vídeo, mas nem tentou fazer, eu acho que não é o propósito aqui desse vídeo. Na verdade, a intenção é só para tirar dúvida. Ou caso você tentou fazer e não conseguiu. Então vamos lá. Letra E. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um log
escrever de novo. Quando você vai escrevendo, é por isso que é bom fazer exercício, vai fixando. E você vai vendo isso, vai ficando muito mais fácil, né? 0,25. Ficou pequenininho aqui embaixo, mas você já sabe que é 0,25. Isso tudo aqui eu coloco igual a x, né? Aí eu venho, faço sempre daquele mesmo jeito, 0,25, né, elevado a x igual a raiz quinta de 4. Pronto. Aí eu penso no seguinte, eu tenho 4 aqui na minha base, né, aqui dentro da raiz. Eu tenho aqui 0,25. Isso aqui você vai adquirindo com o tempo, resolvendo questões. Você já pensa logo na base que você precisa, que você quer escrever, né? Mas aqui eu sei que o 0,25 eu já posso escrever como uma base 4. Porque o que é o 0,25? É 1 dividido por 4. Lembra quando estava 0,5? 0,2 eu dividi por 5. Se fosse 0,5 eu posso dividir por 2, né? 1 dividido por 2 dá 0,5. Aí você já vai pensando nisso, nessas coisas que você pode fazer. Então eu tenho que 0,25 é a mesma coisa de escrever 1 sobre 4, né? Eu pego 1 e divido por 4, não sei não, pensa no real. Se tem R$1, divide em 4 partes, dá quanto? 25 centavos, né? 0,25, a mesma coisa. A mesma matemática aí que você usa lá é daqui também. E aqui, o 4. Aí pensa no 4. Eu tenho 4 elevado a 1 quinto, né? Porque o expoente do 4 é 1 e o índice da minha raiz é 5. Pronto. Esse daqui de baixo, esse daqui, o primeiro termo aqui, eu vou escrever aqui embaixo. 1 quarto elevado a x. Então, 1 quarto é a mesma coisa de 4 elevado a menos 1 vezes x, né? Que vai ficar assim, menos 1 e tudo isso aqui elevado a x. Igual a 4 elevado a 1 quinto. Aí, fica bem fácil, né? Esse aqui eu tenho 4 elevado a menos x. Lembrando, né? Potência de potência, eu multiplico aqui. Menos 1 multiplicado por x dá menos x igual a 4 elevado a 1 quinto. Ou seja, as bases são iguais. Então o que é que eu tenho aqui? Que menos x é igual a 1 quinto. Escrevendo aqui do lado, né? X é igual a menos 1 sobre 5. E está resolvido. Só falta 1 aqui dessa questão. E você vê que está ficando longo, mas tá aqui detalhando, fazendo devagarzinho. E a ideia do vídeo não é ter pressa, é vocês entenderem o que está sendo feito na questão. Até porque é o vídeo de hoje, né? O vídeo a aula de hoje aqui, nossa, é essa aqui. Eu acho que vocês estão precisando dessa. Então, F, eu tenho que log, olha como vai mudando as coisas, vai aparecendo. Lembrando, tem muita gente que está tendo dificuldade, né? Não é por conta do que a gente está falando aqui, e sim por conta de conhecimentos prévios que ainda não, que já deveria ter, né? E não tem. Log de 0,1111, né? Uma dízima periódica na base 9 raiz de 3. É o que está escrito aqui. Eu escrevi aqui embaixo, ficou um pouquinho. É essa letra F aqui, ó, como tá diferente aqui, né? Log de 0,111, né? Que tem reticências ali, que é uma dízima periódica na base 9 raiz de 3. Aí alguém tá pensando aí, né? E agora complicou. Tava entendendo até agora, pronto. Não vou entender mais nada. Na verdade, gente, aqui é você pensar, e voltando, falando mais uma vez, né? Você pensar em conhecimentos prévios, né? Coisas do ensino fundamental que vocês devem saber. Como é que eu transformo uma dízima periódica
numa fração, né? Lembra aí como é que faz isso? 0,111. Como é que eu vou transformar? Vou escrever aqui primeiro, depois a outra parte, né? Como é que eu calculo? Já que eu coloquei igual a x, vai ficar o quê? 9 raiz de 3 elevado a x igual aqui a 0,111, isso aqui com esses três pontinhos aí, que é de reticência de uma dízima periódica. Então, essa primeira parte, vocês já sabem que eu posso escrever a raiz como uma potenciação. E o 9 também, já que tem um 3 aqui, eu vou escrever esse 9 também como uma potência de base 3, já para eu poder fazer tudo isso aí. Você vê que numa mesma letra aqui, não é nem na mesma questão. Você está usando a propriedade de potenciação, uma propriedade, a outra propriedade que você vai transformar esse radical aqui em uma potenciação, vai usar uma potência de potência, já que está elevado ao x, e a questão aqui da dízima periódica. Então vamos lá, muita coisa numa questão só, né? Só numa letra só, na letra F aqui. Então o que é que você tem? Ó, 9, eu vou escrever esse 9 com 3 elevado ao quadrado. Pronto. E a raiz de 3, eu vou escrever esse 3 como o quê? Com 3 elevado a 1 sobre 2, né? Que a gente está fazendo aqui bastante, né? O 9 está multiplicando ali, fica. Isso tudo aqui elevado a x, né? Beleza. E essa outra parte aqui, como é que eu transformo sem precisar fazer aquelas coisas todas? Quando tem 1, ou se fosse 2, 2, 2, 3, 3, 3, no caso ali o número que está se repetindo é apenas um 1. 1. Então vai ficar 1 sobre 9, né? Assim já transformei aí a minha a minha a minha dízima em uma fração. Agora ficou fácil, né? 1 sobre 9 é a mesma coisa de escrever isso aqui. Eu posso escrever 1 sobre 3 ao quadrado, não é isso? É a mesma coisa de escrever. E esse 3, como a base está aqui, eu posso inverter a minha base. E isso aqui eu posso escrever como 3 elevado a menos 2. Né? Então, o que é que eu tenho? Que tudo isso aqui, né? 1 sobre 9, é a mesma coisa de escrever, né? Pagando aqui, é a mesma coisa de escrever 3 elevado a menos 2. Aí, para vocês verem a necessidade que vocês vão ter que vocês têm, na verdade, de sempre estar pensando e lembrando dos assuntos anteriores. Aí você vem aqui, ó, como eu falei com vocês, uma propriedade de potenciação. Eu tenho uma multiplicação aqui de potência com a mesma base. Aí lembra lá, multiplicação de potência com a mesma base, eu conservo a minha base, né? E somo os expoentes. Eu vou somar 2 mais 1 sobre 2. Tá? Você pode fazer o MMC, né? Ou como você queira fazer. Quando é 2 aqui, né? Não precisa fazer o MMC não. Você faz, multiplica ali só tem não tem nada aqui embaixo, é como se você tivesse 1, né? Então vai ficar 2. Aí você pega 2 dividido por 1, dá 2. 2 vezes 2, 4. Mais 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Ou seja, 4 mais 1 dá 5 sobre 2. Então, isso aqui fica 3 elevado a 5 sobre 2 elevado a x igual a 3 elevado a menos 2. Bom, só para você não ter dúvida ali de onde saiu aquele menos, aquele 5 sobre 2 ali. Então, eu vou fazer agora o meu 3 elevado a 5 sobre 2 elevado a x. Então, conservo a base e multiplico os meus
expoentes. Então fica 5x sobre 2 igual a 3 elevado a menos 2. Minhas bases são iguais, eu já sei disso. O que é que está faltando? Que os meus expoentes sejam iguais. Então eu tenho que 5x sobre 2 é igual a menos 2, né? E aí basta eu fazer um cálculo bem simples, eu vou encontrar que eu sei que x é igual, aí eu posso multiplicar aqui, fazer meios pelos extremos, né? 2 vezes menos 2 dá menos 4, e o 5 passa dividindo. Está resolvida a minha questão 4, que é a letra F, menos 4 quintos. Está resolvida aí a minha questão. A questão F5, você vê que demorou bastante, né? Só nessa questão aqui. A questão F5, olha como ficou bem, bem grande aí, né? Um negócio bem, você olha assim, bem complicado e tal. Na verdade, não é. Porque você vai lembrar, essa daqui eu vou deixar. As coisas que tem aqui, ó. Vou parar aqui esse vídeo agora. Se você resolveu essa questão, ótimo. Você provavelmente deve ter resolvido assim, de uma forma mais, digamos, mais complicada, né? Resolveu tudo. Mas tem muitas coisas aqui que a gente tem aqui que não precisaria você calcular. Então eu vou falar isso na outra aula. Por isso que eu parei aqui. Vou parar aqui. Vou falar disso na outra aula. E você vai ver que se você fez, você vai poupar muito tempo. Você não vai precisar fazer, na verdade, o que você provavelmente fez, né? E quem não fez ainda já está errado, né? Não estudou, mas quando for fazer, já vai fazer usando menos passos, porque tem algumas coisas aqui que você não precisa calcular mais. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Eu tenho um log de 5 na base 3, né? Eu tenho 3 elevado a log de 5 na base 3. Isso aqui vai dar 5. Mas isso aqui só para vocês pensarem para mais para frente, para a próxima aula. E quem fez já pensa aí, né? Como é que pode isso, né? Como é que dá isso aqui? A letra B, por exemplo, aqui lembrando, eu não estou fazendo aqui não, ainda vou fazer outra aula falando dessas duas questões que foram faltando, a F5 e a F7 que eu pedi para vocês fazer. Posso até incluir outra, né? Pedir para vocês fazerem outra também. Provavelmente eu incluo mais um para ficar 3, mais uma para ficar 3, mas aqui, essa daqui para vocês pensarem o seguinte, como é que eu vou fazer essas coisas assim para fazer de um jeito mais simples, sem precisar calcular cada um aqui, escrever igual a x. Por exemplo, a letra B, né? A letra B, só para você já pensar, né? Que essas bases, quando tem a base igual ali e tal, o que é que tem de igual aqui? A letra B, por exemplo, é menos 3, né? Mais 4, sem nem pensar muito aí, certo? Mas é isso aí, assunto que a gente vai precisar falar um pouquinho mais. Mas se você não sabe, não lembra de algumas coisas que precisa, na verdade vocês não sabem ainda, não viram ainda. Algumas coisas que vocês precisam saber para adiantar, para não precisar fazer de novo, você faz normal ali. Por quanto é log de 5 na base 3. Aí calcula aquilo ali, depois pega assim, 3 elevado a isso aí. Aí vocês vão achar, tá bom? Mas isso aí vai ser para a próxima aula. Valeu!